Muito bom, vamos lá, a gente se encontra no Daf Memchet Amud Bet. A gente viu na Mishnah sobre uma árvore de idolatria, sobre o que ela impurifica. No começo da Mishnah, a Mishnah falou sobre sentar na sombra dessa árvore, para não ter proveito da árvore, também é a impureza que isso causa. A sombra em geral não tem problema, mas passar embaixo da árvore a pessoa fica impura. Então, assim aparece na Mishnah, "Velo yavor tartea v'imavat também", a pessoa não deve passar embaixo da árvore de idolatria, e se ele passou embaixo dessa árvore de Asherá, ele fica impuro. Maitama, pergunta Gmará qual o motivo, por que a pessoa fica impura? Aí, o Shab Deleika Tekova Tavadat Kohavim, explica Gmará, com certeza sobrou lá, tem algum resto de um sacrifício, de uma oferenda feita para Avodat Kohavim. Então, embaixo da árvore, que essa é uma árvore de idolatria, não necessariamente que tinha uma estátua embaixo da árvore, mas a árvore própria, às vezes, ela era servida e faziam sacrifícios, faziam oferendas para ela. Então, com certeza, tem ali embaixo da árvore um resto de alguma dessas oferendas, e isso daqui impurifica, e a pessoa que está lá também fica impura. Pergunta Gmará, onde a gente encontra essa opinião de que restos, sobras de oferendas impurificam? Mane, quem é a opinião que falou na nossa Mishnah? Rabi inteira aí. A nossa Mishnah vai de acordo com a opinião de Rabi inteira, Detânia. Rabi inteira, Omer, Minayin, Tikrov, Tavodat, Kohavim, Shemetama, Beoel. Da onde a gente sabe que oferendas de Avodat Kohavim, da onde a gente sabe que isso aqui impurifica Beoel? A gente tem vários tipos de impureza. Às vezes a impureza é transmitida quando a pessoa encosta em algo, às vezes a impureza é transmitida quando a pessoa carrega algo, e a gente tem impureza que é transmitida quando você se encontra no mesmo ambiente, certo? Como no caso do morto, e a gente vai aprender justamente do morto. Para a vida inteira, de onde eu sei que uma oferenda de idolatria, ela impurifica quando a pessoa fica no mesmo ambiente, ou seja, embaixo do mesmo teto, não precisa ter parede, precisa ser embaixo do mesmo teto. De onde eu sei que essa oferenda impurifica quem estiver debaixo do mesmo teto, Shenemar, Vaitzmedu lebal peor, ve'echluziv metim. Com relação a uma das idolatrias chamada Baal Peor, está escrito que comeram das oferendas feitas para essa idolatria, para esse Baal Peor, e o Pasuk chama as oferendas feitas de Zivchei Metim. Zevach é Korban, Zevach é um sacrifício, Zivchei Metim, sacrifícios mortos. Por quê? O Passuco chamou justamente o sacrifício feito para a idolatria de Zivchei Metim para nos ensinar o seguinte: Mamet metamet vem dizer que do mesmo jeito que o morto impurifica quando ele está no mesmo ambiente, a impureza do morto passa quando ele se encontra no mesmo teto, certo? Alguém que está falecido dentro de um quarto ou embaixo de uma lona que seja dentro do mesmo teto. Tudo que se encontra lá também está impuro, assim também tem que estar com vontade com Ravim, assim também sacrifícios, oferendas para a idolatria também purificam quando se encontra no mesmo ambiente, embaixo do mesmo teto. Por isso, na nossa Mishnah, vem a Mishnah e fala, alguém que passou embaixo da Asherá, com certeza lá tem restos de oferendas, por isso quem passou por lá fica impuro. Aí tá gozando de Rabbi levar tartea, tahor. Certo? Assim, por exemplo, impureza de Rabanat. Sim, o passo que a gente trouxe aqui para demonstrar essa impureza que causa quem passou embaixo da idolatria, quem está no mesmo ambiente, embaixo do mesmo teto, é um passuco do livro de Teilim, não é um passuco do Humash. Então isso daqui é uma drachá de Rabanan, é uma impureza de Rabanan. Isso é importante para a continuação, porque apareceu no o seguinte, aí tá gozando de Rabbi levar tartea, tahor. Se essa árvore de Asherá, ela está gozele tetarabim, ela está roubando do tzibur, está roubando do coletivo, ou seja, ela se encontra num lugar onde não tem permissão de estar. Ela quer dizer o seguinte, o cara tinha uma árvore de idolatria no campo dele, na casa dele, e parte da árvore, a parte dos galhos, vai para o lado da rua, sai da propriedade particular dele e vai para a propriedade pública, ou seja, está saindo para cima, para dentro, para a rua. Nesse caso, foi dito na Mishnah que quem passou lá embaixo, ele está puro, certo? Mesmo que a gente falou que o fato da pessoa passar embaixo desse mesmo teto da idolatria, das oferendas para a idolatria, ele fica impuro. Nesse caso, se o teto da idolatria, se os galhos da árvore, eles estão para o lado da rua, quem passou embaixo, ele está tahor, porque não tinha direito de colocar lá, então quem passou embaixo está tahor.
Isso só existe porque a proibição é Drabanan. Se a proibição fosse uma proibição da Torá, então não faz diferença se o cara tem direito de colocar lá, não tem direito de colocar lá a árvore dele, é uma impureza que impurifica de qualquer jeito. Mas já que a impureza aqui é Drabanan, em casos em que a pessoa colocou a árvore dele num lugar onde não podia, certo? As plantas, os galhos da árvore vão para a rua, nesse caso, quem passou lá está rua. E Bailor, pergunta Gamara, avar ou ver? Pergunta Gamara o seguinte, será que só quem passou por acaso está tahor, mas lechatchila eu não posso passar, ou não? Mesmo ver, eu posso lechatchila passar. Quando Rabanan decretaram que essa árvore impurifica, certo? Quem passa embaixo da árvore impurifica porque tem restos das oferendas, é só se o cara passou de propósito, ou mesmo se ele, mesmo sem querer, ou só, desculpa, só não impurifica quando está na rua, se ele passou sem querer, ou mesmo de propósito o cara pode passar. Essa pergunta da Gemara. Avar passou, que já foi sem querer, ou ver, mesmo lechatchila se pode passar. Rabi Tzak ben Elazar Beshmai de Rizka, amar ou ver. Rabi Tzak ben Elazar, ele falou o nome de Rizka que o ver é permitido passar. Você pode ir passar embaixo dessa árvore, mesmo sabendo que é uma árvore de Asherá, porque na hora que os galhos estão na rua, não decretaram que isso vai impurificar. Rabi Yochanan Imavar. E Rabi Yochanan falou, não. Se você passou, não impurifica. Mas lechatchila não se faz isso. Vou aplicar e fala que a verdade é que não tem discussão. A opinião que falou que pode passar lechatchila e a opinião que falou que só se passou, você não está impuro, mas lechatchila não se passa, não tem discussão, porque eles falaram de assuntos, de pontos diferentes. Adeika dechrachina, adeleika dechrachina. A discussão entre eles, quer dizer que na verdade não é uma discussão, é porque eles estão falando de pontos diferentes, momentos diferentes. A pergunta é se tem outro caminho ou não tem outro caminho. Se tem outro caminho, se eu posso atravessar a rua e passar pelo outro lado, então nesse caso, lechatchila, eu não devo passar. Se eu passei, eu estou tahor, não estou impuro, mas lechatchila, não devo passar. Mas, se não tem outro lado, se, por exemplo, é uma passagem que tem dois muros, um muro da casa 1, um muro da casa 2, e lá é uma passagenzinha que as pessoas precisam passar para chegar em algum outro lugar, e não tem outro caminho para passar, só embaixo desse muro, e tem árvores dos dois lados, tem galhos que vão de uma casa até outra e passam ali por cima dessa área pública. Nesse caso, que não tem dechrachina, que não tem outro caminho, nesse caso mesmo lechatchila, eu posso passar. Então, Rabi Tzak ben Elazar que falou que eu posso passar lechatchila, e Rabi Yochanan falou que não, se eu passei eu não estou impuro, mas lechatchila eu não posso passar, eles não discutiram, a pergunta se tem outro caminho ou não. Se tem outro caminho, eu devo pegar outro caminho, se não tem outro caminho, eu posso passar e está tranquilo. Amalei Rav Sheshet Leshmaya, falou Rav Sheshet para Shmaya. Estava num caso, peraí, eu estou vendo que a Gemara não está descendo, não sei se ela sumiu para vocês, eu vou fazer uma pausa, acredito. Certo, voltando aqui, desculpa, a Gemara tinha travado, não sei se para todo mundo, mas não estava descendo. Conta agora o seguinte, Amalei Rav Sheshet Leshmaya, Rav Sheshet falou para Shmaya, para o ajudante dele, que encarregava ele, que matit leatam, quando a gente chegar lá, Rav Sheshet ele era cego, então não sei se é por isso que ele tinha alguém que carregava ele, mas de qualquer jeito, tinha alguém que não puxava ou carregava, dava a mão para ele andar, e falou, olha, quando a gente chegar lá, quando a gente chegar nesse lugar, onde tem uma árvore de Asherá, que os galhos dela estão saindo para a rua, e tem essa discussão, ou depende se pode passar embaixo ou não pode passar embaixo, falaram que para o ajudante dele, Hareitanei, corre, certo? Vou mandar mais rápido. Quando chegar no lugar onde tem essa chegar, vou mandar mais rápido. Pergunta, o que é andar mais rápido? Como está acertando? E deleika de se não tem outro caminho, se esse é o único caminho para passar, lama leariatni, porque ele precisa correr, ele pode passar sem problema nenhum. Se esse é o único caminho, não dá para passar por outro lugar, esse é o único jeito de passar, então todo mundo fala que pode passar sem problema, mas no lechatchila você passa por lá e não está impuro. Então, porque Rav Sheshet pediu para correr, e se está num caso em que tem outro caminho, certo? Ou seja, se tem outro caminho eu não posso passar embaixo, e quem passa embaixo fica impuro, que é a Mara de Atim, Mishari.
Porque ele foi para correr, que adianta correr se ele podia atravessar a rua? Então passar embaixo correndo não vai adiantar nada, ele vai continuar impuro. Leolam, respondeu a Gemara, dele que tem Farhina. A Gemara realmente está tratando de um caso em que não tem outro caminho. Esse é o único caminho para passar, e mesmo assim, Rav Sheshet pediu para passar correndo. Ou seja, ele podia passar, não tinha problema nenhum. Ou ver, ele pode passar porque ele está gozeliterabim, certo? As árvores de Asherah que elas estão para o lugar público. Então, em cima, no lugar onde ele não poderia estar. Nesse caso, não tem problema de impureza e não tem outro caminho. Ele pode passar por lá porque não tem outro caminho. Então, por que Bechosot ele pediu para correr? Vedam Hashuv Shani. A diferença é alguém importante. Alguém importante, como Rav Sheshet, todo mundo vê, presta atenção no que ele faz, no que ele faz. Se ele passasse lá tranquilo, com calma, as pessoas vão achar, olha, ele está passando embaixo porque não tem problema nenhum. E eu acabar fazendo a mesma coisa num caso em que tem um caminho diferente para passar, que teria outra opção. Então, Rav Sheshet fez questão de passar correndo para as pessoas perceberem que tem algo de errado e é melhor evitar. Próximo Mishnah. Fala a Mishnah o seguinte: Zorim tartea irakod b'mod hakshamim avaló b'mod hachama. Fala a Mishnah, desculpa, que uma árvore de Asherá é permitido plantar Yerakot, é permitido plantar legumes embaixo dessa árvore nas épocas de chuva, porque senão vai ter proveito nenhum da árvore, porque de qualquer jeito não está tão quente, não tem muito sol. Mas nos dias de verão é proibido plantar embaixo dessa árvore legumes. Por quê? Porque a sombra da árvore ajuda o legume, protege ele do sol. Então, você está tendo proveito dessa árvore de Asherá. Então, durante o inverno, que não tem muito sol, tem chuva e o calor não incomoda tanto, pode plantar embaixo. Mas durante o verão, que o sol atrapalha os legumes, não crescem tão bem, seca eles. Então, nesse caso, não posso plantar embaixo da Asherá, porque eu vou estar tendo proveito dela. E um tipo específico de legume chamado Hazirim, ele tem proveito tanto no verão quanto no inverno, então em nenhum desses dois casos pode plantar ele precisa de muita sombra aparentemente, mesmo no inverno, então não pode plantar ele embaixo de Asherá. Rabi Yossi Omer, af leirakol b'mod hakshamim mipnei she'anevia nosheret alehem ve'ava lahem lezevel. Rabi Yossi fala que, olha, mesmo no inverno eu não posso plantar legumes embaixo da árvore de Asherá, porque tá bom que eu não vou ter proveito da sombra, mas às vezes caem folhas, caem plantinhas da árvore, e uma dessas plantinhas pode cair em cima do legume, e o legume, além de puxar ingredientes da terra, vai acabar puxando ingredientes das plantinhas que caíram em cima. Então, de certa forma, eu estou adubando, eu estou dando nutrientes, não ingredientes, desculpa, nutrientes para o meu legume da árvore de Asherá, certo? Mesmo que ele está puxando da terra, ele vai puxar também nutrientes da planta que caiu em cima dele, por isso é proibido. E a Gemara começa a discutir justamente essa questão. Qual é o motivo, qual a discussão entre os dois aqui, certo? Parece estar na cama que se no verão eu não posso plantar por causa da sombra, eu tenho proveito direto da sombra, mas no inverno, que eu não tenho proveito direto da sombra, não tem problema. E Rabi Yossi fala que não, mesmo no inverno, se cair uma plantinha e cobrir o meu legume vai estar tendo proveito da árvore de Asherá, é proibido. Lembra, fala agora, a priori a gente vê daqui qual a discussão entre eles. Rabi Yossi Savar Zev Zegorem Asur, Rabananamre Zev Zegorem Mutar. A priori a gente tem uma situação chamada de Zev Zegorem. Zev Zegorem significa que tem duas coisas, uma proibida e uma permitida, que causam o meu objetivo. Sim? Aqui no nosso caso, no caso do legume, o legume está puxando nutrientes da terra, que está permitido, e ele está puxando nutrientes também da planta, que é proibida. Então, qual dentro de um legume que ele puxou nutrientes do permitido e do proibido? A priori, fala Gumará, a gente entende daqui, que de acordo com Rabi Yossi, Rabi Yossi que Rabi Yossi que proibiu plantar plantinhas embaixo da árvore de Asherá durante o inverno. Ele fala que duas coisas que causam ao crescimento do legume, uma permitida e uma proibida, é proibido, porque eu tenho que considerar as duas causas, e Rabanan sobrim que mutar. Rabanan entendem que não, quando eu tenho duas coisas que causam o meu objetivo, se uma delas é permitida, eu não vou proibir por causa do lado proibido.
A priori é isso que sai da nossa Mishnah. Porém, fala Gemara, aí fica chaminando, a gente encontra que eles falaram o contrário, justamente o contrário eles falaram. Está escrito na Mishnah o seguinte, Rabi Yossi Omer, Shochek vezorer arua kometilayam. Com relação a uma estátua de idolatria, a gente viu no passado que Rabi Yossi fala o seguinte, como você se desfaz de uma idolatria, você não tem como anular a idolatria dela, por exemplo, uma idolatria que pertence a um Yehudi, o que eu faço com isso? Eu posso moer essa idolatria e jogar no vento, ou eu jogo ela no mar, certo? No mar ela vai afundar lá e ninguém nunca vai ter proveito dela. Mas Rabi Yossi fala que eu posso moer, triturar essa idolatria e jogar no vento. E a priori, na hora que eu jogo ela no vento, ela vai se espalhar pelo meu campo e eu vou estar tendo algum proveito dessa idolatria, como se fosse adubo, certo? Às vezes uma idolatria feita de barro ou de algo do tipo, que vai ajudar no meu campo, vai transformar o campo em mais nutritivo. E Chachamim falam para Deus assim, não, na hora que você moe, você tritura essa idolatria e joga, espalha ela no vento, no seu campo, ela vira adubo para o campo, está tendo proveito da idolatria. Então a gente encontra aqui a priori justamente o oposto. Rabi Yossi fala, não tem problema jogar idolatria no vento, mesmo que ela vai adubar o meu campo, por quê? Porque eu tenho adubo permitido, junto com adubo proibido, é becerber, não tem problema, zevezegorem, quando eu tenho duas coisas que causam o meu objetivo final, é permitido, então tem um pouco da idolatria e tem o campo. E Rabana falou, não, de jeito nenhum. No fim, você vai estar tendo proveito do pozinho dessa idolatria. E é proibido. Parece que, de acordo com o Hamim, eu tenho no meu campo adubo permitido. E eu tenho idolatria, que é proibida. Zevezegure Masur é o contrário do que a gente encontrou na nossa Mishnah. Caixa de Rabanan, caixa de Rabanan, então a gente tem uma contradição dos dois lados. Tem uma contradição na opinião de Rabanan, tem uma contradição na opinião de Rabi Yossi. Rabi Yossi eu consigo entender. Rabi Yossi é para diferenciar como isso que Rabi Yossi permitiu. Quando eu destruo a idolatria, eu trituro ela e jogo no vento, jogar no vento é olech leibud, que é abandonar, é jogar o negócio longe. Então, nesses casos que eu estou destruindo a idolatria e estou soltando, jogando ela no vento, mesmo que talvez ela vai acabar ajudando a adubar a minha terra, eu joguei fora, está permitido. Mas no caso da árvore de idolatria, que vai cair uma plantinha em cima do meu legume, essa plantinha está lá inteira, certo? Não é que foi triturado algo do tipo, a plantinha estava inteira. Por isso, naquele caso, a Rabi Yossi proibiu. Ou seja, quando eu estou jogando fora alguma coisa, a Rabi Yossi faz, não tem problema nenhum. Destruir, triturei, idolatrei, joguei no vento, é permitido. Mas se cai uma plantinha em cima do meu legume, que eu estou tendo proveito dela e está a plantinha lá inteira, aí não pode. Ele era Rabanan caixa, mas Rabanan ficou uma contradição. Rabanan fala na nossa Mishnah que no inverno eu posso plantar legumes embaixo da árvore de Asherah, porque mesmo que caia uma plantinha em cima dela, não tem problema nenhum. Tem a plantinha e tem os nutrientes da terra, é permitido. E com relação à idolatria, Rahamim falaram que eu não posso triturar e jogar no vento, porque isso daqui vai adubar o meu campo. Ah, mas quando aduba o campo, eu tenho os nutrientes do campo original, adubo permitido, um pouquinho da idolatria que é adubo proibido, deveria ser permitido, porque aqui na Bana proibiram. Responde a primeira resposta, vamos inverter. Invertemos as opiniões. Certo? Então a gente vai trocar as opiniões, ou na nossa Mishnah ou na outra Mishnah, a gente vai inverter as opiniões e aí sai equilibrado, sai certinho. Veio Baitema, outra resposta possível, Lotipur, não precisa inverter. Rabi Yossi que deixanina. Rabi Yossi eu explico do mesmo jeito que eu expliquei até agora. Na nossa Mishnah ele proibiu porque a plantinha estava inteira. Na outra Mishnah ele permitiu triturar a idolatria e jogar no campo porque eu estou jogando fora. Então lá ele permitiu. Então Rabi Yossi eu consigo entender, não preciso inverter as opiniões. De Rabanan, mesmo Rabanan que permitiram na Mishnah quando a plantinha cai em cima do legume, ou seja, deve agora mutar, e proibiram triturar a idolatria e jogar no vento, porque Zé Masur,
Como eu vou explicar? Verabanan, que demar amar e breidra kahana, mashi mashbiach baor, pogim abasar, achanai, mashi mashbiach banevia, pogim batzel. Fala o seguinte, eu posso entender Rabanan da seguinte forma. Geralmente, Rabanan fala um Zé Vezegore Masur. Quando eu tenho duas coisas que causam o meu objetivo final, é proibido. Então, se eu vou triturar a idolatria e jogar no vento, tá bom que eu tenho o adubo original da terra, os nutrientes da terra, mas o nutriente da idolatria me proíbe. Então não pode. No caso da nossa Mishnah, Rabanan permitem por quê? Porque tá bom que, de certa forma, essa plantinha vai adubar o meu legume, ela vai passar nutrientes para o legume, mas junto com a influência positiva da plantinha de colocar nutrientes no legume, ela está fazendo uma sombra muito forte em cima do legume. O legume agora vai estar bem embaixo da planta, não vai ter nada de sol, não vai ter ar. Então ela também está afetando, ela está piorando a situação. Certo? É isso que ele chama Mashbiach Banevia, o que a plantinha ajuda com estar em cima, certo? Com o nutriente, a árvore atrapalha com a sombra dela. Porque fazendo sombra no inverno, não sobrou nada de sol para o meu legume. Isso daqui é ruim. Então, eu tenho, por um lado, o nutriente da terra, que é positivo, por outro lado, duas influências da árvore. A influência positiva da plantinha e a influência negativa da sombra. A influência positiva da plantinha e a negativa da sombra se anulam. Então, nesse caso, é permitido, certo? Então, a gente consegue entender também a opinião de Rabanan. Por isso, mesmo que com relação à idolatria eles proibiram triturar e jogar no vento, aqui eles permitem, porque a plantinha que causa o bem também causa a sombra que causa o mal. Então, eu não considero ela como uma influência positiva. Então, o único positivo que eu tenho aqui são os nutrientes da terra, por isso não tem problema. Pergunta Gmará, a gente falou na nossa Mishnah, desculpa, a gente falou, de acordo com uma das opiniões que a gente inverteu, não, desculpa, na Mishnah. Na Mishnah a gente vê que Rabi Yossi proíbe plantar legumes embaixo da árvore de Asherah mesmo no inverno, por causa das plantas que podem dar nutriente para o legume. Ou seja, para Rabi Yossi, quando eu tenho duas coisas que causam o meu objetivo, é proibido. Eu tenho o nutriente da terra e eu tenho da plantinha, é proibido. A gente encontra na Mishnah Rabi Yossi, não tem nem furchelolav, não tem megol shelolav, nem sheupri. Rabi Yossi fala o seguinte, eu posso pegar um galho de uma árvore de orlá, certo? A árvore de orlá é uma árvore que nos 3 primeiros anos de que ela foi plantada, ela é proibida, eu não posso ter a naá dessa árvore, mas eu posso pegar um galho dessa árvore e colocar numa árvore mais antiga, certo? Eu vou pegar um galho da árvore de Asherah que é proibido e colocar numa árvore mais antiga, fazer um enxerto para que esse galho de orlá ele puxe nutrientes através dessa outra árvore, certo? Então, vou de novo agmará. Bom, vou terminar aqui esse amud. E não tem problema, ou seja, parece que de acordo com o Rabi Yossi, eu posso ter proveito desse galho, porque ele tem o nutriente da árvore onde eu fiz o enxerto, que é uma árvore permitida, e os nutrientes do galho, que é proibido. Mas quando eu tenho os dois juntos, é permitido. Mas eu não posso pegar um egós de orlá, eu não posso pegar uma fruta de orlá e plantar ali na terra, porque a fruta já é proibida por si só, é diferente do galho. O galho é o que vai me dar a fruta. Então eu tenho aqui um galho que vai me dar a fruta e eu tenho o tronco da árvore permitida que está trazendo os nutrientes, os dois juntos é permitido, mas a fruta em si não pode. Vê a maravilha da maravilha, falou a vida não geral, modera Rabi Yossi, Shem Natav Ivrik Veirkiv Mutar. Rabi Yossi concorda que se eu for lá, peguei o galho da árvore de orlá e fiz um enxerto, é permitido. Vetanamiach, modera Rabi Yossi, tem outra braita que apoia isso, que Rabi Yossi concorda com essa situação. Só para usar de novo aqui para abrir a Gemara, um minutinho. Certo, voltamos aqui.
E Vetana tem uma breita que apoia isso, modera Rabiossi concorda, Shri Natav Ivrich que mutar, se eu fiz um enxerto é permitido, ou seja, a gente vê que de acordo com Rabiossi, se eu fiz um enxerto de uma árvore de idolatria, não, desculpa, de orlá, numa árvore que já não é mais de orlá, ela tem mais que 3 anos, as frutas que vão sair daqui é permitido, porque tem duas coisas causando a produção da minha fruta, a árvore de orlá que é proibida, a árvore antiga que é permitida, Zé Gorem, mutar. Então, a priori, pergunta Gemara, a gente vê uma contradição nas palavras de Rabi Yossi. Vechitei machane de Rabi Yossi ben shari surim lavodat kochavim. E se você quiser dizer que Rabi Yossi ele diferencia entre proibições comuns e proibição de idolatria. Proibição de idolatria, como no caso da árvore de Asherá, que eu quero plantar o legume embaixo, na época do inverno, que a plantinha vai cobrir e dar nutrientes. Já que a idolatria, Rabi Yossi proíbe, Gorem, e no caso de orlar, Rabi Yossi permite, o Mishanele, será que ele realmente diferencia entre a Vodazara e outras coisas? É a Tânia, ele está ensinando a Braita, Sadeshenis Dabla, Bezevel Avodat Kochavim, um campo que ele foi adubado com adubo de idolatria, que é uma proibição. Vechen Pará Shenit Patema Bekarshine Avodat Kochavim, e uma vaca que ela foi alimentada à força, certo? Para ela engordar, com karshinim, são grãos que eles eram grãos de idolatria, foram servidos de oferenda para uma idolatria. Tem uma breita que permite usar o campo e fazer shkita na vaca, ou seja, tem uma opinião que diz, tá bom que você usou adubo de idolatria, mas tem os nutrientes da terra, tá bom que você deu para a vaca comida proibida de idolatria, mas a vaca tem a carne própria, tem uma opinião que permite, certo? Zé vezegolemutar, e tem uma breita que diz que não, o campo você tem que deixar ele secar, certo? O adubo estragar, e a vaca você tem que fazer ela emagrecer para poder de novo dar para ela comida cheirar não para vaca, né? Mas não uma comida de idolatria e permitir. Ou seja, Zé Gorem Assur. Ou seja, se eu tenho o adubo original da terra, os nutrientes da terra, eu coloco um adubo de idolatria, eu tenho que esperar o terreno secar completamente, anular o adubo para poder usar ele. Mas lá, Varabeu, se verá banana. A priori, quem são essas duas opiniões? A priori, a opinião que falou Zé Gorem Mutar, que eu posso fazer shkita nessa vaca, e eu posso usar esse campo, é a opinião de Rabanan, que deve perguntar, e a outra opinião que proibiu é Rabi Yossi. Então, a priori, Rabi Yossi não teria diferença entre algo que é idolatria ou não é idolatria. Então, volta a nossa pergunta, temos uma contradição. Rabi Yossi, nossa Mishnah falou que a plantinha me proíbe, a plantinha que cai da árvore em cima do legume, é proibido porque você é macio. Por outro lado, a gente encontra que se eu peguei um galho de orlá, fiz enxerto numa árvore normal, é permitido. Fagmara, lo arablezer, ve arabanan. Fagmara que não. Realmente, Rabi Yossi diferencia entre idolatria e não idolatria. Coisas ligadas à idolatria, de acordo com Rabi Yossi, não posso misturar os dois. Por isso ele proibiu a nossa Mishnah. Quando não é ligado à idolatria, mutar. Duas coisas que causam o meu objetivo final, uma coisa permitida, uma coisa proibida, está permitido. Então, se eu coloquei um galho de orlá, fiz enxerto numa árvore normal, as frutas aqui estão permitidas, porque Zé Gorem mutar. A braita que a gente encontra que Zé Gorem Assur com relação a oferendas de idolatria é outra opinião, é a opinião de Rabi Eliezer. Não é a opinião de Rabi Yossi. Então, Rabi Yossi eu consigo explicar. Aqui eu tenho outras duas opiniões, a opinião de Rabi Eliezer e Rabanan. Agora vai começar a perguntar onde é esse Rabi Eliezer, quem é ele, o que ele falou, mas isso a gente vê na continuação. Escolha.